Meus amados, graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus enche a sua casa de graça, a sua vida de unção e a sua semana da misericórdia dele para poder te manter de pé, ok? Bom, meus amados, nessa penúltima aula do ano, da Escola Bíblica Dominical, eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua fidelidade no sentido de nos acompanhar, de participar das aulas da Escola Bíblica Dominical ao longo do ano. Nós vamos encerrando aí o estudo do livro de Zacarias, o estudo da profecia, do segundo livro mais messiânico, da segunda profecia mais messiânica do Antigo Testamento, o livro de Zacarias. Um livro que, pela graça de Deus, foram vocês mesmos que, por maioria, escolheram que a gente analisasse, utilizando as técnicas de hermenêutica para compreensão do estudo bíblico, a praticar a leitura do texto bíblico, dar a paradinha de Pelé, como diz a gíria, parar, observar o texto, não é engolindo o texto como ele vem sendo dito, porque nem tudo é literal, e vocês viram muito bem isso no início, na primeira metade do livro de Zacarias, até ali no capítulo 9, vocês viram a necessidade de contextualizar, de saber em que momento o texto foi escrito, o que acontecia na sociedade, como é que era o governo da época, que situação de trabalho, de alimentação, de plantio, condições de tempo, de clima, o que estava acontecendo na época que o profeta escreveu, que uma pessoa escreveu. Isso é importante, é uma estratégia importante, um conhecimento importante que você tem que ter quando você vai fazer a leitura para estudo, para interpretação de um texto bíblico. E, meus irmãos, o uso da hermenêutica bíblica ela é essencial para tudo dentro da vida em congregação. Porque se você interpreta mal, você vai cantar hinos errados. E uma coisa que nós temos percebido é que muitas pessoas elas desenvolvem a sua fé com base nos ensinos vindos, divulgados no meio dos hinos, no meio da hinologia da igreja. Então, se existe uma interpretação equivocada do texto bíblico, você vai acabar cantando bobagem. Ao cantar bobagem, você deixa de adorar a Deus porque não era aquilo que ele queria que fosse entendido dentro das Escrituras. Por isso, a importância de entender e aplicar bem a palavra de Deus. Se é feito mau uso, uma interpretação equivocada do texto bíblico, a pregação também sai equivocada. E aí os ensinos que têm que convencer a congregação a respeito da vontade de Deus também saem de maneira equivocada. A gente acaba ensinando a congregação a se comportar de maneira errada, a gente acaba ensinando a congregação a pensar errado sobre Deus, pensar errado sobre Cristo, pensar errado a respeito de si mesmo. E nós estamos numa época onde as pessoas pensam muito de si mesmo. Elas são levadas a entender que elas praticamente são o centro da vontade de Deus, que às vezes a vontade de Deus gira em torno delas. E isso é decorrente de uma má interpretação do texto bíblico. Por isso é importante o emprego das boas ferramentas de hermenêutica e nós temos empregado essas ferramentas primeiramente, ao longo do nosso tempo, quando ainda nos reunimos presencialmente. Isso acontecia para isso, nós empregamos isso para poder estudar o livro de Romanos, carta riquíssima que a gente passou praticamente um ano estudando Romanos. Empregamos essa técnica para poder estudar a primeira carta aos Coríntios, e agora viemos para um livro que não tem um teor tão doutrinário assim, como são as cartas do Novo Testamento. Viemos para um livro de caráter profético, e por isso foi importante mostrar para vocês a importância de saber diferenciar quando a linguagem é literal e quando a linguagem é alegórica ou figurada. Ao longo desse período, você verificou que a linguagem é literal, quando a gente fala uma coisa, forma-se uma figura na sua cabeça, uma figura imediata se forma na sua cabeça, e é daquilo mesmo que estamos querendo dizer. Se a gente quer falar da cadeira do presidente, você pensa numa cadeira bacana, numa cadeira bem delimitada, bem desenhada, bem enfeitada, digamos assim. Mas dependendo do contexto em que a palavra cadeira do presidente é dita, nem sempre quer se dizer naquela cadeira, naquele instrumento, naquele móvel chamado cadeira. A gente pode estar falando da função dele, do local dele, da posição dele dentro do governo.
da posição de poder. Então, a fala alegórica, ela não traz imediatamente, ela não significa imediatamente aquilo que a nossa mente forma, o desenho que se forma na nossa mente quando a gente fala a palavra. E isso é importante para você ter essa capacidade de diferenciar o que é literal do que é alegórico. Você tem que ter a clareza de compreender a função da palavra dentro do texto. E isso não tem outra forma de adquirir, meus irmãos. Tem que ter o hábito da leitura. Você vai perceber que se colocar de maneira literal, nem sempre vai fazer muito sentido. Então, se não faz um sentido imediato quando você lê de maneira literal, quando a figura forma na sua cabeça, você imediatamente aplica, entendendo o texto com aquela palavra imediatamente formada na sua cabeça, é um indício forte de que você tem que usar a linguagem alegórica, né? Tem que entender o que aquela palavra está querendo significar por trás. A grande dificuldade da igreja brasileira, não tanto da igreja, mas dos cristãos que compõem a igreja, é que, primeiro, eles acham que a função de interpretar o texto bíblico é apenas do pastor. E isso é errado, porque se o pastor interpretar mal, não tem ninguém para poder levantar a voz e dizer, pastor, pode estar havendo um equívoco nessa forma de interpretar, né? E a congregação é que pertence ao Senhor. Há um zelo de Deus com a congregação. E se o pastor caminha de maneira equivocada, interpreta de maneira equivocada, a igreja tem a competência e o dever de verificar a saúde do que vem sendo pregado por esse pastor. Do contrário, ela seguirá pelo caminho errado e vai encontrar o juízo de Deus por se comportar de maneira errada. E assim, ao longo desse ano, nós viemos transmitindo a vocês ferramentas para o uso adequado das Escrituras, a interpretação adequada das Escrituras. Uma dessas ferramentas que a gente já passou e que é importante que eu diga a vocês é a respeito da revelação progressiva. O que significa essa ideia dentro da teologia? Que a vontade de Deus, a revelação de Deus, a verdade doutrinária, ela foi sendo construída aos poucos dentro do texto bíblico e nunca se contradizendo. Ok? As Escrituras não podem falhar, Jesus Cristo disse isso, então a garantia de Jesus é que desde o Gênesis até o Apocalipse, as Escrituras não podem falhar. Então, tudo aquilo que foi revelado por Deus a Moisés, os profetas vieram logo depois dizendo, confirmando o que Moisés disse e ampliando o significado. As profecias vieram ampliando, né, o significado, a chamada de atenção do que foi dito em Moisés. Os livros históricos explicam para a gente como é que a sociedade aplicava, entendia e violava a lei de Deus revelada a Moisés. Quando vem o Novo Testamento, Cristo praticamente retoma a clareza e a profundidade, a motivação real da lei que Deus revelou a Moisés e ampliou o alcance da salvação, o sentido de ser povo de Deus, para todas as famílias da terra que crescem no mesmo Deus que creu Abraão. Entretanto, Cristo só pregou no meio da comunidade judaica. A missão de pregar para todos os povos da terra, ele deixou para os apóstolos. Então, os apóstolos é que eram as pessoas autorizadas, aqueles 12 eram as pessoas autorizadas para poder transmitir a verdade da pregação de Cristo para todos os povos da terra. Por isso, então, nós temos as cartas doutrinárias dentro do Novo Testamento, dizendo para nós, não só judeus, mas todos os povos da terra, como aplicar a verdade do ensinamento de Cristo. Ok? Então, nós temos desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, nós temos um crescimento na revelação da verdade. Nós temos, então, uma árvore que nasceu um raminho só e ela foi crescendo e ampliando os seus braços, os seus galhos, de forma que, quando a gente tem a árvore completa, o Novo Testamento já completo, fechado, você tem muito mais luz, muito mais perfeição e clareza doutrinária do que o que tinha Eva, do que o que tinha Abraão, do que o que tinha Josué, do que o que tinha o próprio profeta Zacarias, né, do que o que tinha os primeiros dias, né, dos apóstolos em Cristo. Tanto é que, por exemplo, mesmo tendo andado com Cristo durante 3 anos, ainda lá no final Jesus falava com eles: até quando vocês vão ser infantis na fé? Eu não vou estar com vocês o tempo todo. Cresce, gente, cresce espiritualmente, abram-se os olhos para que vocês entendam as coisas que eu preciso falar com vocês.
Ok? Então, essa ferramenta eu gostaria que você usasse dela agora para a gente ler e compreender o texto de Zacarias 14. Tendo em mente, então, de que existe uma revelação, uma capacidade que Zacarias tem de compreender e transcrever as coisas, e que essas coisas, muito provavelmente, serão, nós que temos o Novo Testamento, nós cristãos que temos o Novo Testamento, cremos que a aliança de Deus se prolonga no Novo Testamento, não somos como os judeus que rejeitam o Novo Testamento e só entendem como aliança de Deus o Antigo Testamento, nós já vemos mais clareza na aplicação das profecias. Elas estão mais claras para nós e indicam o cumprimento de uma coisa futura muito importante e que, por enquanto, os judeus estão desprezando por não reconhecerem Cristo como Messias. Tá? Então, vamos aí versículo por versículo. Bom, o primeiro versículo diz assim, Zacarias 14. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Se você interpretar, tem pelo menos duas formas de entender esse versículo. Primeiro, o dia do Senhor será um dia legal, porque quando o Senhor vier, poxa, é Deus que está com a gente, então é um dia bom. E é um dia alegre, é um dia de satisfação. E é também um dia onde os nossos bens serão divididos. Ou seja, a pessoa pode entender apenas com base nesse versículo que Deus vai trazer a recompensa dele e dividir para todo mundo. Mas é importante você ler o texto dentro do contexto dele. E quando a gente lê o texto dentro do seu grupo de versículos, dentro da perícope, que eu já falei com você, o parágrafo, o bloco de assunto, aí você vê que não é um dia bom, não é um dia agradável e não é um dia de receber presentes, pelo menos dentro aqui do contexto, para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas ou roubadas e as mulheres violentadas ou estupradas. Metade da população será levada para o exílio, expulsa da cidade, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Então, meu irmão, você vê que o dia do Senhor aqui é um dia onde Deus vem para poder tomar juízo, para poder tomar... Vamos usar esse termo porque a Bíblia de fato diz que nenhum homem pode se vingar, porque a vingança pertence única e exclusivamente a Deus, no sentido de dar a cada um o que ele merece pelas obras que ele fez. Então, o único direito de vingança pertence ao nosso Deus, no sentido de retribuir a cada um o que ele merece em virtude daquilo que ele fez. E esse dia do Senhor que é dito aqui em Zacarias 14, muito claramente se parece com esse dia da paga, com esse dia da devolução, no dia da recompensa, seja o bem com bem, seja a má atitude com um juízo de punição. E é um dia onde foi dito aqui muito claramente que todas as nações da terra cercariam Jerusalém e colocariam o povo de Deus sob opressão. Dentro da visão de Zacarias, veja bem que ele é um homem do Antigo Testamento, ainda não compreende a ideia de igreja, onde todos os povos da terra comungam junto da mesma fé em Deus através do seu Cristo, através do seu Messias. Por isso, a luz que Zacarias tem é um pouco menor, um pouco menos explícita do que a luz que nós temos com o Novo Testamento já fechado. Mas fato é que aqui está predita uma profecia para o futuro e que aparentemente ainda não se cumpriu. Nós tivemos vários ensaios de cumprimento dessa profecia. Os babilônios entraram antes de Zacarias profetizar, destruíram a cidade, levaram a cidade praticamente toda cativa. Os romanos entraram, destruíram a cidade, quebraram os muros, destruíram o templo, expulsou todo o povo judeu da Palestina, espalhou eles no mundo todo, só voltaram em 1948 para a terra de Israel. Jerusalém ainda não é uma cidade totalmente sob o controle dos judeus, ela é uma cidade que a ONU chama ela de cidade internacional, ela não pertence a país nenhum, então Israel não tem soberania sobre Jerusalém, os árabes não têm soberania sobre Jerusalém, e, salvo engano, a cidade é dividida em 3 partes, 3 países diferentes circulam dentro de Jerusalém. Então, aparentemente, é uma profecia que ainda não se cumpriu, não tem condições dela estar em andamento o seu cumprimento, mas já tivemos alguns ensaios. Fato é que a gente vê nesses versículos 1, 2 e 3 que no dia do Senhor
é um dia onde Jerusalém será pressionada, oprimida, e os judeus novamente serão forçados, serão novamente oprimidos pelos seus vizinhos, e essas coisas que estão para acontecer, se forem levadas ao pé da letra, se forem profecias para serem entendidas de maneira literal, provavelmente significarão os momentos mais dolorosos vividos até hoje pelo povo judeu, inclusive piores do que os tempos de Hitler, né? Sigamos adiante então no versículo 4. Naquele dia, lembra do versículo 3, onde depois de toda essa destruição inicial e desvantagem inicial do povo judeu, né, nessa profecia que ainda está para se cumprir no tempo do fim, você vê que Deus sai à batalha, as coisas começam a acontecer, aquilo vai levantando o sentimento de justiça do nosso Deus, a lembrança do nosso Deus sobre a sua aliança com o povo judeu, com os descendentes de Abraão, de mantê-los como nação perpétua sobre a terra, né? E isso vai levantando o zelo e o cuidado de Deus pelo povo judeu, mesmo no meio da opressão, e Deus então se levanta para poder assumir a batalha em favor do seu povo. É um consolo. Então, Israel, pela profecia do próprio Zacarias, um judeu, ele disse que o povo judeu passará por uma opressão gigantesca, um cerco gigantesco, onde todos os povos da terra cercarão Jerusalém. E não só Roma, e não só os alemães, e não só os babilônios, todas as nações da terra. É um dia em que Deus entrará com justiça, né? E em juízo com todas as nações da terra. Verso 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Meus irmãos, aqui, esses versículos, nós temos no meio dos evangélicos uma divisão na compreensão. Parte dos cristãos entendem que esses versículos devem ser entendidos de maneira figurada, né? Porque entender que Deus vai vir e botar os pés em cima de montanhas não parece ser muito fácil de desenhar na mente, e a montanha se rachar no meio. O problema é que a outra metade, ela leva a entender que essa profecia deve ser cumprida de maneira literal e que, na verdade, quando esse texto está falando que o Senhor virá e colocará os pés sobre essa montanha, né, esse monte das oliveiras, na verdade, Jesus Cristo voltando para um reinado de 1000 anos. E aí, quando Cristo volta e põe os pés nesse monte, é o local onde Cristo desce para iniciar o reinado dele, essa parte dos cristãos, do meu ponto de vista, Diego, eles têm o seguinte ponto ao seu favor. Aqui mesmo na congregação, eu ouvi, e vou até citar, agradeço o Josiel por contribuir com isso na minha vida, o irmão Josiel, que chamou a atenção para o seguinte fato: nós temos uma tendência muito fácil de limitar a possibilidade de Deus cumprir algumas coisas que nós achamos impossível de cumprir. Então, o livro de Apocalipse, por exemplo, ele diz de diversas catástrofes, de diversos terremotos, de diversas situações que acontecem e que talvez comprometam de um quarto a 1/3 de todo o planeta Terra, né? E a gente acaba colocando limitações para isso e pensando, isso não tem condição de acontecer. Mas pense você que não existia nada quando o nosso Deus estava sozinho no nada, digamos assim. Antes de todas as coisas existirem, nosso Deus estava sozinho. E ele, do nada, tirou tudo que hoje existe. Pensa na quantidade de energia desprendida para que Deus criasse tudo que existe hoje na face da Terra. Tirar tudo isso do nada, né? A gente não consegue criar coisas do nada. Deus criou tudo que hoje existe do nada. Será que seria impossível para Cristo, ao voltar à terra, colocar os pés sobre uma montanha e ela se rachar no meio, né? E essa montanha, então, abrir uma clareira para que o povo fuja do meio da batalha? Não é impossível. Então, essa profecia sendo interpretada de maneira literal ou alegórica, fato é
que existe uma promessa de que Deus entra na batalha em favor do seu povo, ou que Cristo, sendo representante de Deus o Pai, entra na batalha em favor do povo de Israel quando estiver cercado nessa batalha dos últimos dias, para poder dar fuga e libertação ao seu povo e entrar em juízo contra todas as nações da terra. Se você já estudou Apocalipse conosco há 2, 3 anos atrás, você sabe que essa circunstância acontece num período do capítulo 16 de Apocalipse, chamado a Batalha do Armagedon. Armagedon, lá no Apocalipse, é uma palavra utilizada para poder dizer do Vale de Megido. E aí, no hebraico, ficou Har-Megidon. Né? O Armagedon, então, seria o local da batalha do juízo de Deus contra as nações que cercam o povo de Deus. Certo? Versículo 5. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Então você vê aqui que o fato de Deus, aqui com o Senhor com as letras maiúsculas, sendo Jeová, né? Normalmente a gente entende como Deus o Pai, é um dos dias em que Deus põe os pés na face da terra. Ou, como nós cristãos entendemos, é o dia em que Cristo, o Messias prometido, retorna, volta por uma segunda vez, e agora não mais como servo humilde, e sim como Rei Todo-Poderoso. Ele sim agora vai dar escape para o seu povo. Versículos 6 e 7. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro, um dia que o Senhor conhece. E o tempo todo, vocês estão vendo aí, desde o capítulo 12, geralmente o profeta está falando naquele dia, e aqui no capítulo 12 falou no dia do Senhor. É o dia da batalha, é o dia do juízo, é o dia da volta de Cristo, é um dia sem igual, ok? Bom, dependendo de como é o entendimento dos milenistas ou amilenistas, pode ser também o dia do juízo final, né? Um dia onde todos os povos da terra serão submetidos ao mesmo juízo. E diz o livro de Apocalipse que nesse dia o sol vai se escurecer, a lua, né, não vai refletir a sua luz, as estrelas serão balançadas no céu. Isso é dito também em Mateus e Marcos, né, no sermão escatológico de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13, salvo engano, de Marcos. É dito desses dias. Então haverá um abalo cósmico gigantesco, tamanho, de tal ostensividade, que o céu, essa foi a palavra que o escritor arrumou para poder explicar, né, lá em Mateus, por exemplo, o céu vai se enrolar como um pergaminho, a terra vai fugir de debaixo dos pés, digamos dessa forma. Então é um dia de plena perplexidade, com o juízo vindouro do Senhor, que tanta gente vem falando, tá chegando. Naquele dia o juízo chega, e aí não tem frio, não tem calor, para tudo, porque é o dia do juízo do Senhor. Certo? Vamos aí ao versículo 8. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único e grande. A terra toda, de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Será habitada, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Aqui você precisa de algumas informações a respeito de geografia bíblica. Eu, para preparar essa aula para trazer a vocês, fui até os mapas para procurar onde fica Geba, né? Fui até os mapas para poder achar onde que fica essas cidades que são citadas aqui, e a gente vê que uma dessas cidades, Geba, fica bem ao norte de Jerusalém, fica nos limites da cidade, no limite do país, né, na parte norte, e Rimon fica no limite sul, ou seja, o país todo vai ser abrangido por essa profecia. Jerusalém é uma cidade que fica no alto, certo?
E esses outros lugares que eu falei, Geba, Rimon, essas portas dos limites da cidade, são locais de montanhas, de colinas também. A ideia que se tem aqui é que todos esses lugares serão aplainados e Jerusalém ficará sobressaindo numa posição alta, numa posição de destaque no meio de todas as outras cidades ao redor. Então há ali uma ideia de que Jerusalém será um centro de governo ou um centro de adoração, de onde emanará toda a lei, toda a explicação da vontade de Deus para os povos. Será um destaque dado para Jerusalém. Pense bem que nos versículos anteriores, Jerusalém estava cercada por todas as nações da terra, beirando a destruição. É Deus que entrou na batalha em favor de Jerusalém, do povo de Judá, do povo, no Antigo Testamento, o povo de Deus, né, o povo de Israel, para poder defendê-los e colocá-los nessa posição de destaque. E o Senhor será rei em toda a terra. Versículos 12 a 15. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Bom, pense bem, porque aqui observe bem que aqui nós temos um dos textos mais temerosos em termos de juízo de Deus contra os desobedientes. Veja bem que esse é o dia do Senhor, o dia em que ele vai dar a paga a quem faz as coisas contra a vontade dele. É o dia em que o Senhor tomará vingança contra aqueles que lhes são desobedientes. E os desobedientes nesse dia serão atraídos por Deus para um juízo, porque eles cercarão Jerusalém e o povo de Deus para uma batalha de Armagedon. Olha o tamanho, olha o tipo de praga que o profeta diz que se abaterá sobre as pessoas que entrarão nesse juízo, em juízo com Deus aqui nesse momento. Essa é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto ainda estiver em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá dentro da sua boca. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações causadas pelo Senhor. Cada um atacará aquele que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata, roupa, a mesma praga cairá sobre cavalos e mulas e camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Veja bem, esse povo todo de pé, empunhando suas armas, na mente do Zacarias talvez empunhando espadas, lanças, escudos, talvez nos nossos dias de hoje, carros de guerra, aviões de combate, né, munições de longo alcance, teleguiado, tudo isso apontado contra o povo de Deus, nesse lugar chamado Vale de Megido, onde o povo de Deus está cercado ali, sendo essa profecia levada ao pé da letra, e esses guerreiros todos, essas nações, esses príncipes, esses reis, esses presidentes de nações, todos tendo a sua carne corroída, apodrecida, morrendo em pé praticamente. Olha que figura terrível, o corpo fedendo com a pessoa ainda de pé, sendo alcançada por uma praga divina. Não podemos duvidar também da literalidade dessa profecia, meus irmãos, porque assim também foram literais as pragas no Egito, né? O dia se transformou em noite por 4 dias seguidos, né? A cidade se encheu de sapos, as pessoas pegaram piolho, a água dos rios, a água dos baldes, as águas potáveis se transformaram em sangue. Né? São coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Os cientistas tentam criar algum tipo de explicação, remontar o que é que pode ter acontecido, o crescimento de alga que deixou a água vermelha, mas não. Existem coisas que superam a capacidade até mesmo do homem explicar. E ainda assim são coisas que relatam a verdade. Né? Fato é que os opositores da vontade de Deus vão entrar em confusão. Vamos agora dos versículos 16 a 19, e quase encerrando então a nossa aula e a nossa análise dentro de Zacarias 14. Então, os sobreviventes, veja bem então que nesse dia de juízo, nesse dia de prestação de contas, né, é um local de onde algumas pessoas saem vivas. Não é uma destruição total ainda. A mim, Diego, esses versículos fazem muito mais sentido com a ideia de um reino milenar, né, de um período que ainda não é o juízo final, do que um período que cai direto no juízo final. Vou explicar a vocês isso aqui em rápidas palavras.
Dentro da visão milenarista, quando os estudiosos do Apocalipse, da escatologia do tempo final, vão estudar o Apocalipse, duas visões se sobressaem. Existe mais ou menos três visões. Existe aquele grupo de cristãos, e isso não é um assunto que vale a pena dividir a igreja por conta disso. Não é um assunto principal, essencial para a salvação de ninguém. Então, seja você um que entenda de qualquer uma dessas correntes, ela não é motivo para você ter medo de perder a salvação se estiver acreditando de maneira errada e nem de acusar o seu irmão de heresia por conta disso, tá bom? Então, apenas explicando os pontos de vista. Existe parte da igreja, é uma parte grande, é a parte majoritária, né, que acredita que nós estamos num tempo de graça e que num belo dia a igreja será arrebatada e aí sim aparecerá o anticristo para poder testar e tentar destruir a igreja de Deus durante 7 anos. Né? Depois desses 7 anos, Jesus Cristo volta e estabelece um reino de 1000 anos na terra. E aí, depois desses 1000 anos, vem o juízo final. Existe uma segunda visão, né? Ela parece-se muito com a primeira, só muda a posição do arrebatamento. Estamos num tempo de graça, o anticristo vem, testa a igreja do Senhor, né? E o Senhor vem, então, no dia do juízo final, na batalha do Armagedon, Jesus Cristo vem e estabelece o reino de 1000 anos. Só mudou a posição do arrebatamento de antes para depois da grande tribulação. Temos um reino de 1000 anos e depois de 1000 anos o juízo final, ok? Depois você volta o vídeo e faz uma linhazinha aí no seu caderno para você entender as 3 linhas que eu estou falando. A terceira visão está em crescimento, né? É uma visão também muito interessante, ela resolve diversos problemas em termos de estudo de escatologia. É a ideia de que não tem esse período de... nós já estamos vivendo tanto a Era da Graça quanto um período de grande tribulação, que pode até se apertar no final. Mas o que falta não é esse reino de 1000 anos. Também já estamos vivendo um reino espiritual, onde a palavra é pregada no mundo, certo? E 1000 anos é um tempo que é apenas uma forma de exagerar a contagem, dizer o seguinte, nós já está cumprindo há muito tempo. Né? O que falta acontecer, nessa visão, a milenista, é apenas o juízo final. Mas o que nós temos na ideia do juízo final é de que nenhum impuro sai de lá. Só sai do juízo final para a glória, para a vida eterna, aqueles que creram em Cristo como Senhor e Salvador, certo? E aqui, na visão que Zacarias tinha até então, né, temos que considerar também que a revelação é progressiva, falei isso com você no início do vídeo, né, e pode ser que Zacarias não tinha toda a clareza que os apóstolos tinham depois que Jesus veio, pregou e subiu, né? Até então, o que me parece mais provável aqui é de que esse período do Armagedon, ele antecede um reino de 1000 anos. E aí sim, depois vem o juízo final. Pode ver você que depois dessas batalhas aqui, algumas pessoas sobram, algumas pessoas continuam, subsistem, né, conseguem escapar com vida desse momento. Então, leia esse texto comigo novamente, do versículo 16 a 19. Então, os sobreviventes dessa batalha, essas pessoas que sobreviveram ao apodrecimento da sua carne em vida, os sobreviventes de todas essas nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei. Que rei é esse? É o rei Messias, é o rei Jesus, é aquele rei designado por Deus para poder trazer paz a toda a terra. O Senhor dos Exércitos, ele é o rei, né? Para celebrar a festa das cabanas. Israel tinha 7 festas marcadas ali no livro de Êxodo e no livro de Levítico. A última delas é a festa das cabanas, né? Ou a festa dos tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para eles chuva. E eu já falei com vocês aí no capítulo 9 e 10, que sem chuva acaba toda a economia de um povo, né? Acaba a paz de um povo, acaba a alimentação de um povo, acaba o desenvolvimento de um povo. Chuva é essencial, né? Se os egípcios não subirem para participar da festa das cabanas, o Senhor mandará sobre eles pragas com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Então nós temos uma ideia aqui de que aparentemente todo povo que conseguir sobreviver a esse Armagedon, essa guerra futura separada lá para o futuro do fim dos dias do tempo de Israel, esse povo vai ter que aderir ao Deus de Israel, porque apenas o nome dele vai ser reconhecido como o verdadeiro Deus. Mas ainda assim, precisou do profeta alertar. As pessoas que resistirem à adoração a esse Deus de Israel
vão sofrer penas por conta disso. Então é um período onde as pessoas ainda existe a possibilidade das pessoas desobedecerem à vontade de Deus, mesmo depois do Armagedon, mesmo durante um reino milenar. O que me faz acreditar que esse período não faz referência a um período pós-juízo final. Porque depois do juízo final é a eternidade perfeita. Não há desobediência, não há dores, não há pragas, não há mal, não há morte, não há lágrima, não há possibilidade de pensar em alguma coisa de impura na cidade. Não há possibilidade de pensar que as pessoas vão desobedecer à vontade de Deus. Então, para mim, Zacarias, com aquilo que ele tinha de luz até então, ele imaginava em 3 períodos: o período que as pessoas estavam vivendo, o período em que o Messias enviado por Deus traria paz à terra e levaria as pessoas a confiarem na vontade de Deus, e um período eterno, onde todos os mortos seriam ressuscitados, onde os vivos, né, seriam transformados e as pessoas viveriam para poder agradar e desfrutar da vontade de Deus, né? Vamos chegando aos versículos 20 e 21. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor. Separado para o Senhor é a ideia de consagração, uma coisa que é santa. Então veja bem que o profeta está prevendo um dia onde tudo será consagrado para o Senhor, onde todas as coisas serão dedicadas à santidade, ao serviço do Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, eu penso que essa profecia se refere a um período que não é depois do juízo final, né? Não é a eternidade, porque ainda tem templo aqui. Para você que já leu o Apocalipse, nós não temos templo na Nova Jerusalém, nós não temos templo na nova cidade, na eternidade, na terra reconstruída, não temos templo, porque o povo de Deus, né, lida diretamente com o Senhor. Deus mora com o seu povo, né? O tabernáculo de Deus está com os homens, ali no capítulo 21 de Apocalipse. Então você vê o encerramento aqui, dentro da limitada visão que Zacarias tem, mas foi Deus que revelou para ele no processo de revelação progressiva. Você vê que ele vê um período de aperto para o povo de Deus, em um momento em que Deus entra com libertação, e entra com paz, e entra com consagração, e entra com aperfeiçoamento, num período em que Zacarias ainda vê a possibilidade de falha. Aí no Novo Testamento nós temos sim claramente a visão de quando a perfeição será trazida por Deus e que todo mal será extinto da face da terra de uma vez por todas. Meus amados, com isso, a gente encerra, então, o estudo do livro de Zacarias. Você verificou, então, que o livro é dividido em 2 partes. Boa parte das profecias já tiveram cumprimento, partes dela ainda não. O tempo todo ele traz ideias a respeito da chegada do Messias, né? Prevê a chegada do Messias, ações do Messias, coisas que o Messias faria quando viesse, e que nós, com o Novo Testamento na mão, vemos que Cristo preenche todos os requisitos que ele apontou, e os que ainda não preencheu estão para serem cumpridos nos últimos dias, como previsto aqui no capítulo 14. Eu quero convidar você para continuar estudando as Escrituras conosco, né? Na semana que vem nós teremos a última aula da Escola Bíblica Dominical nesse ano, voltando na segunda quinzena, talvez, do mês de janeiro, ok? Para permitir aos irmãos viajarem e terem as festas, né? Celebrarem as festas com seus familiares e com toda a saúde e segurança possível. No ano que vem, veremos com o nosso pastor, inclusive já tem autorização dele. Você interessado em assistir a aula da Escola Bíblica Dominical presencialmente, pode vir, não haverá impedimento, né? Talvez a gente mude a dinâmica que é ao falar com você no vídeo, que aí eu vou ter que olhar para alguém e vou ter que repetir a pergunta que ele me faz e responder para você, e a gente ter esse compartilhamento, esse crescimento em conjunto aqui. Saudade de todos vocês, que Deus te abençoe e participe logo mais agora da celebração do culto de adoração ao Senhor, você com a sua família. Que Deus te abençoe.